Saudações, pessoal, tudo bem com vocês? Esse vídeo está sendo possível graças a André, que não pôde fazer aula dela. A gente vai jogar uma partida de HOTS enquanto eu falo. Eu já não jogo bem, falando então nem pensar. Também já não falo bem, né? Fazer as duas coisas, ou eu vou falar muito mal, ou eu vou jogar muito mal, ou eu vou fazer as duas coisas. Muito provavelmente eu vou fazer as duas coisas e fiquem aí dando risada na minha cara. Ainda mais com o nível 8, que vai ser uma maravilha essa partida. Eu vou chamar isso daqui de sinapses aleatórias de uma segunda-feira, porque é muita coisa solta para falar para vocês. E a primeira delas é sobre... Eu quero responder uma pergunta que vocês me fizeram a respeito do pastor R.R. Soares. Se eu acho que isso vai aumentar a consciência dos fiéis dele em relação à pandemia. A minha resposta é não. Eu gosto muito da fala do Carl Sagan, e me perdoem se eu não conseguir fazer a citação com palavras próximas do que as palavras são de fato, tá? Mas a crença de uma pessoa que acredita em algo, ela não é baseada em fatos, ela não é baseada em... ela é baseada numa profunda necessidade de acreditar. Então a pessoa acredita em Deus não porque ela prova Deus, ela tem uma profunda necessidade de acreditar em Deus, e para isso todo o resto. Para que o mundo de algumas pessoas faça sentido, é preciso que hajam comunistas. Para que o mundo de algumas pessoas faça sentido, é preciso que haja um STF iníquo por si só. Para que o mundo faça sentido, é preciso que o capitalismo seja visto como vilão e os ricos como um problema para o mundo. E isso não adianta você chegar a dizer que rico é bom, que STF é bom, que comunismo já não é uma ameaça do jeito que já foi um dia. A pessoa ela vai continuar acreditando nisso porque isso dá a ela pertencimento dentro da comunidade onde ela convive. Isso gera força, gera engajamento, e mais do que isso... Socorro! Essa pessoa que acredita em algo, geralmente ela não quer ser corrigida. É muito difícil alguém que queira ser corrigido naquilo que acredita. Uma vez eu estava conversando com o Zé e aí ele falou assim: eu queria muito que a gente conseguisse encontrar ETs no mundo, porque aí esses religiosos iam ter que acordar. E eu digo que não, cara, tipo, não necessariamente descobrir vida extraterrestre vai mudar em alguma coisa os dogmas que as pessoas já têm. Nossa, tô ficando muito mal. Eu avisei para vocês que ia jogar mal. Esses dogmas eles vão continuar como eles sempre foram, e a pessoa ela vai encaixar essa nova fé. Eu ia fazer mercenário, agora vou ter que ir na lane, porque senão vai dropar todo esse XP aqui. Pronto, eu peguei o resto do cara e roubei aqui mesmo. O cara devia ter ido base, né? Se ele ficou tão miado assim. Perdão, esse vídeo vai ser isso. E às vezes eu vou ficar quieto quando o negócio estiver tenso demais. Esse modelo aqui vai ser péssimo para quem está acostumado com os meus vídeos como podcast. Porque a hora que o bicho pegar aqui, eu muito provavelmente vou ficar quieto, tá? Desculpa. E aí para vocês que escutam o vídeo, o negócio vai ficar bem chato. Onde eu estava? Eu dizia que extraterrestres vão fazer com que você precise no máximo de um esforço de retórica para justificar, né? E aí depois Deus sim não criou só a gente, mas nós somos os mais importantes e nós somos especiais. E tudo bem, eu acho que a fé é uma coisa necessária, é uma coisa super reconfortante, faz as pessoas passarem muito melhor pela vida delas aqui na Terra. Agora, o R.R. Soares, ele tinha aquele remédio que curava a Covid, e aí de repente agora ele morre de Covid. Só que, vocês lembram do Paulo Gustavo, que era uma pessoa maravilhosa, mas que por ser homossexual e fazer piada com religioso, ele virou um cara que vai queimar no inferno, e tomara que ele se arrependa, tomara que dê tempo dele se arrepender, para ele não ter que pagar por todos os pecados da pior forma possível. Então aí temos um Deus vingativo,
e uma necessidade enorme dos fiéis, não de fazerem mal para o Paulo Gustavo, mas dizer, olha, eu sou um filho que faz tudo certo, então eu mereço bem, eu mereço não ficar doente. Por quê? Porque estou de acordo com os propósitos divinos. Quem é R.R. Soares para dizer quais são os propósitos divinos? Não sei. Mas muito provavelmente ele vai morrer e vão dizer, tadinho, o mal foi muito maior do que ele, mas foi um homem de Deus, foi um homem que tem o reino dos céus guardado para ele. A retórica vai ser isso, porque o demônio, ele era tão prejudicado pelo trabalho do pastor que o demônio teve que levá-lo. Então, assim, Deus leva a pessoa ruim e pune, mas a pessoa boa, quando morre, é por um infortúnio, é pela existência do mal. Eu não acho que o falecimento, inclusive a presença dele em UTI está sendo negada. Vamos na Sonic, ela é noob. Esse jogo aqui, quando você pega um cara que joga meio mal, você tem que ficar em cima dele para tentar extrair o máximo de XP dele. E tomara que isso tenha respondido da pior forma possível, com uma retórica horrível. Tomara que tenha ficado claro. Depois a gente tem um outro problema. Vou ficar na moita, esperar alguém descer aqui. Morreu com o veneno da lunar. Ai, o que eu tô fazendo, Jesus? Nossa, eu morri de derrame. Pelo menos deu tempo pro pessoal castar aqui, tá tudo bem. Eu não precisava ter morrido desse jeito vergonhoso. Depois o que a gente tinha? Ok, gente, eu espero nesses vídeos de CPI não tá passando para vocês a impressão de que existe um bem e um mal, e que existe um mal a ser combatido e que o bem vai ganhar. Na verdade existe, só que as pessoas que estão na CPI, elas estão todas do mesmo lado. Eles são todos colegas de trabalho e vocês não podem se deixar iludir. A gente tem ali claramente senadores faltando com a verdade, falta com a verdade, mentindo na cara dura, chamando a gente de otário na nossa cara. Tem gente que acha que estudo científico é coisa encomendada por atriz pornô, como se isso fosse demérito e como se isso invalidasse a qualidade do estudo. Ele está dizendo que esse estudo foi comprado, mas esse estudo ser comprado não tem problema. Por que não tem problema? Porque todos os outros estudos dizem a mesma coisa. É como se uma atriz pornô ela subornasse um mecânico para dizer que o maré não presta. Imagina se uma atriz pornô suborna um mecânico para ele dizer que o maré não presta. Ela fez uma coisa bonita de se fazer? Não, ela não fez uma coisa bonita de se fazer, mas o mecânico mentiu. Morri. O mecânico mentiu? Não, o mecânico não mentiu. Então qual é o problema de uma atriz pornô pedir um estudo científico, sendo que todo mundo já pediu um igual e que todos os estudos científicos eles deram na mesma coisa? Agora, quando uma pessoa chega e fala, não, esses estudos científicos estão todos errados, e é verdade porque eu estou falando, porque a doutora não sei quem falou que então a pessoa ela quer acreditar naquilo que ela precisa acreditar para o mundo fazer sentido. E as coisas não vão mudar. Então, evidência nenhuma, inclusive a morte de um pastor, não vai fazer com que as pessoas de repente passem a acreditar em alguma coisa. A gente vai ter que lidar com isso. Mas aí eu voltei para o assunto anterior, né? E não sei porquê, porque eu estou jogando e as minhas sinapses estão todas tortas. O ponto que eu quero dizer é que, assim, Renan Calheiros ele não é uma pessoa boa porque ele defende o bem. E o outro lá, bom, é difícil falar que tem alguém bom. Todo mundo ali se submete que horrível. A ser o personagem que tem que ser para conseguir o que precisa. Então, quando perguntaram para um repórter que eu admiro muito se um dia ele seria político, ele fala não, porque uma das coisas mais legais que tem é eu poder falar o que eu acredito, o que eu penso. E se eu tivesse que ser político, cara, eu sabia que a Ana dava tudo isso de dano, não? Morri pra uma Ana, velho, morri pra um healer. Eu sou muito noob. A torre caiu, bem feito. Cara que não sabe perder, ele sempre inventa né, ele fala assim, não, mas eu morri, mas a hora que eu caí, eu joguei poeira no cara ali, ele se ferrou. Isso aqui está sendo um experimento hoje. Sim, o fato do Renan Calheiros ele estar defendendo a verdade hoje não significa que ele é uma pessoa que sempre defende a verdade, porque na CPI dos Correios ele estava fazendo exatamente o que os senadores negacionistas de hoje fazem.
Ele estava faltando com a verdade em tudo que ele dizia e ele estava fazendo exatamente o que a oposição está fazendo agora. Logo, não caiam nessa o Eugênio, ele está muito certo numa coisa que ele falou, inclusive eu vou falar que o Eugênio está certo. Mas teve um dia que o Eugênio ele estava muito, na minha concepção, errado. E uma das coisas legais é ele frequentar esse canal com essa discordância de opiniões que a gente tem e a gente ainda se entender e se edificar um com o outro. Mas uma vez ele falou assim: você não tem que falar com uma pessoa ruim, não importa se ela está falando que é certo. Eu discordo disso porque todo mundo fala besteira o tempo todo. E se você... não entendi isso. E se você deixar de falar com uma pessoa porque ela fala besteira, vai chegar uma hora que, se você conversar com todo mundo e todo mundo te disser uma besteira, você vai deixar de falar com todo mundo. E aí você vai estar mal da humanidade inteira. E tem gente que é assim, tem gente que tem o péssimo defeito de não saber perdoar. Eu não acho que você deva perdoar todo mundo. Mas aí também não conseguir perdoar ninguém é ruim. Por que é horrível não conseguir perdoar ninguém? Porque você vai fazendo um acúmulo de decepções e você vai cortando infinitamente relações, até que chega uma hora que todo mundo já deu uma cada com você e você não conversa com mais ninguém. Então eu não acho, de verdade, que você deva deixar de falar com uma pessoa num parlamento, principalmente, né? A gente está numa CPI, mas vamos colocar lá que é um parlamento, é um senado, é um lugar onde as pessoas se reúnem para falar sobre coisas públicas. Você não pode deixar de falar com um cara só porque você não gosta do cara. Gastei um recurso precioso só para não tomar esse dano, porque eu podia roubar aquilo do cara e nem roubei. Então, eu acho que todos esses senadores que estão mentindo hoje, eles não devem jamais ser reeleitos. Pelo amor de Deus, não me reelejam esse cara. Mas se esse cara for reeleito e no futuro um outro assunto vier à tona e um outro assunto precisar ser debatido, eu quero muito que as pessoas não simplesmente recusem uma negociação com ele, porque nessa então negociação ele pode estar do lado certo. Assim como você não pode recusar a ajuda e o trabalho do Renan Calheiros hoje só porque ele é um corrupto, é um mentiroso, é um defensor do indefensável e que advogou pelo PT e por todos os senadores envolvidos no Mensalão e no Petrolão. Essa Ana vai me matar de novo. Se ela fizer isso, eu vou ficar muito puto. Toma também. Entendem o que eu quero dizer? Imagina que se você tivesse pegado total ranço do Renan Calheiros numa época em que ele defendeu o PT do indefensável na CPI dos Correios, se você fizer isso, você vai abrir mão de um aliado que está sendo poderoso para lutar pela verdade. Não é contra não sei quem, não é contra Bolsonaro, é para vingar esse extermínio de brasileiros que houve. Então, desculpem se em algum momento dos meus vídeos eu passei a impressão de que eu digo que Renan Calheiros está do lado do bem e que existe um lado do mal a ser combatido, porque na verdade quando eu olho para o Senado eu vejo um monte de colegas de trabalho. Só que esses colegas de trabalho têm interesses diferentes e eles estão advogando por causas diferentes. E essa diferença de objetivos e de prioridades entre eles está nos permitindo uma coisa muito legal, que é acabar conhecendo a verdade. Eu vou deixar a Ana falando sozinha aqui, porque aquele cara lá dá pra matar. Vamos no boss. Estão dando cal, vamos no boss. Se eu tomar um sopro desse boss, eu morro. Os caras que morreram ali, eles são 2 mártires. Eles ficaram lutando pela visão, deu tempo da gente fazer o boss. Eles podiam estar aqui? Podiam.
Eu mudei o meu nick hoje pra Murlotoxic, mas eu me arrependi. Eu queria ter mudado pra @kill. Meus caras são muito ruins, velho. Não sou eu que sou bom não, tá, gente? Achei que ela não ia morrer por um instante. Tá, então desculpa por tudo que vocês tiveram que esperar. Veja, olha para o nosso palco político. Você tem a Joyce, que é o Bolsonaro de... Joyce Hasselman, que é o Bolsonaro de calça. E aí, de repente, começa a lutar contra tudo aquilo que ela defendeu. Só que ela quis abraçar uma galera que é o bolsonarista arrependido. E eu acho meio que ela se lascou, né? Porque os mais radicais, eles não fizeram isso. E os que se arrependeram, eles não se orgulham de ter se arrependido. Então, acredito eu, coloquei no esquecimento. Agora, por que eu coloquei ela aqui? É porque eu queria falar mal dela em particular? Não, eu quero mostrar para vocês qual é a essência de um político. A essência de um político é jogar de acordo com o vento. Jogar com o vento favorável e embarcar naquilo que te convém. Quem foi diferente disso? Eu enxergo ali Tabata Amaral. Tabata Amaral, para mim, é uma pessoa que eu não entendo, que eu não consigo decifrar, e que tem que tomar posicionamentos muito complicados, mas que se atém minimamente a valores que ela se compromete em cumprir. E por isso ela paga um preço muito caro. E ela paga um preço muito caro por conta disso. Eu coloco minha mão no fogo pela Tabata, não porque realmente eu não a conheço, mas o comportamento dela eu acho interessante. É uma pena que não ache espaço para comportamentos como o dela em casos radicais como o que ela teve que ter. Uma pessoa que eu admiro como pessoa profundamente, Marina Silva. Marina Silva é uma pessoa muito íntegra, muito legal, mas ela sabe se comportar no jogo político, ela consegue sobreviver no jogo político agarrada aos valores dela? Também não. Então, quem é que consegue ter sucesso no mundo político? Aquele que vai de acordo com os ventos sem nenhum escrúpulo. Aquele que faz alianças e quebra as alianças a todo momento. Vamos falar Bolsonaro aqui. Então, se você quiser ser um político bem sucedido, você tem que ser como o Bolsonaro. Você tem que jogar o jogo. Você tem que prometer para todo mundo e você não pode cumprir para ninguém. E você tem que sobreviver apesar disso e apesar de ser odiado. Se você quiser ser um presidente amado no Brasil, você não consegue. Não consegue, porque por mais que você lute pelo povo, o Eugênio tem a resposta. As pessoas não sabem o que é melhor para elas. As pessoas estão brigando pela privatização da Eletrobras, sem saber o que isso significa. Tudo bem, não tenho nada contra você querer privatizar tudo, mas você não saber o que isso significa no contexto brasileiro, eu acho um absurdo.
A nossa CPI ela vai continuar sendo esse teatro que está sendo, porque nós temos dois grupos com interesses políticos antagônicos, a gente está tendo a oportunidade de descobrir a verdade. O que a gente vai fazer com ela, isso é um problema nosso. A grande luta, a luta de verdade, ela está no Ministério Público, e a gente tem que forçar o Ministério Público a pegar esse relatório da CPI e a atacar as pessoas. Como que eles vão enquadrar as pessoas na lei? Que lei que eles vão achar pré-existente que condene a não compra de vacinas? Não sabemos. Nós sabemos. O que nós sabemos é que esse governo maquiavélico, ele sabia que não existia uma lei que punisse a não compra de vacinas e ele vai jogar desse jeito aí. Ele vai matar todo mundo que não tem condições de interpretar a realidade e ele não vai ser condenado por isso porque não existe lei para tal. A lei precisa ser questionada. A gente precisa questionar a lei que pune um desembargador com uma aposentadoria compulsória. Com recebimento integral. Lembra aquele desembargador sem máscara que arrumou uma treta lá e ficou famoso? Pois é, depois ele arrumou uma outra treta. E o que aconteceu? Ele finalmente foi punido. Sabe como que ele foi punido? Com uma aposentadoria. Ele foi forçado a se aposentar, recebendo o salário dele integral. Agora você fala, é o comportamento do desembargador que está errado? O comportamento dele está errado, mas a lei dá brecha para que aquele tipo de comportamento exista. Se você pudesse sair na rua procurando treta e o máximo de punição que você conseguisse fosse uma aposentadoria integral, sem ter que trabalhar, recebendo tudo, como se você estivesse trabalhando, você se disporia a fazer isso? Tem gente que faria muito pior, tem gente que sairia chutando gente e cachorro por aí para conseguir se aposentar compulsoriamente dessa forma. E enquanto isso, a boiada está passando. Não se esqueçam que, enquanto a CPI está acontecendo, a boiada está passando. Porque Guedes, Bolsonaro, eles estão aprovando o que eles querem, porque a gente não está prestando atenção no Senado. Sabe quando o pessoal fala, a gente vai ter que interromper aqui porque vai começar a ordem do dia? A gente sabe o que está acontecendo na ordem do dia? A gente sabe quais são as leis que estão sendo votadas e que vão mudar o futuro do nosso país? Não sabemos, porque a gente está prestando atenção só na CPI. Eu, inclusive, isso é uma autocrítica. Então o Eugênio está muito certo quando ele fala que as pessoas não sabem o que é melhor para elas, e a gente tem em mãos um instrumento poderosíssimo, que é o fruto dessa CPI, que são as informações que estão sendo levantadas nela, só que a gente não sabe o que fazer com isso. A gente não sabe como conduzir isso para melhorar o nosso país. Então a gente só fica bravo, a gente só fica puto, e nessa de ficar puto a gente procura um culpado, e nessa de procurar um culpado a gente acha que só culpando o cara tá bom, porque a gente já falou mal do cara e já xingou ele. E aí a boiada continua passando e a gente continua se lascando. E é por isso que eu acho que a nossa única saída é a educação. Só que, assim, além da educação, precisa acabar essa polarização, precisa acabar esse negócio de o Brasil só tá uma merda porque minha tia vota em não sei quem. Não é em quem a gente vota, é o que a gente permite que as pessoas que estão no poder continuem fazendo, como ainda estão fazendo. É nisso que tem que se prestar atenção. Desculpa por esse vídeo que foi uma maçaroca de tudo que eu estava pensando, misturado num joguinho, porque, sei lá por quê. Por hora é isso, um grande abraço para vocês.